Alô, minha gente. O meu apelido de peito de aço vem das transmissões de futebol. O Dario era peito de aço na seleção brasileira, no Atlético Mineiro, no Flamengo. E o Dário de Paula virou peito de aço na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Hoje, nesse papo do peito de aço, eu quero falar de esporte. A minha história é muito ligada ao futebol. Eu comecei a carreira como narrador de futebol. Trabalhei na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, trabalhei na Rádio Tupi, fui criado no futebol da Rádio Siderúrgica Nacional, a ZYP26, e aqui na Nova Sul Fluminense nós temos o programa Dário de Paula e estivemos também como narradores de futebol ao longo da nossa carreira, também pela Rádio Sul Fluminense. Mas o importante é vivermos o momento do Volta Redonda Futebol Clube. O Volta Redonda Futebol Clube vive um novo bom momento na sua história. Depois de ser campeão brasileiro da Série D, neste ano de 2019, o Volta Redonda faz uma boa campanha no Campeonato Carioca. Está prestes a conseguir uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Está prestes a conseguir uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Está prestes a conseguir uma vaga também nas semifinais da Taça Rio. Muito bom para o Volta Redonda, que joga nesta quinta-feira com a Cabofriense. O jogo é difícil, o jogo será em Cabo Frio, mas os comandados de Toninho Andrade estão otimistas. O Volta Redonda tem 2 decisões pela frente. O jogo desta quinta-feira contra a Cabofriense em Cabo Frio e depois o jogo com o Boa Vista no domingo no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Está a 6 pontos da glória o Volta Redonda Futebol Clube. Vai viver momentos como viveu no ano de 2005, quando foi campeão da Taça Guanabara e vice-campeão carioca. E neste ano de 2019, o Volta Redonda prestou homenagem ao garoto Arthur Vinícius. Arthur Vinícius, que foi da base do Voltaço e foi uma das vítimas daquele incêndio lamentável que ocorreu no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. No jogo contra o Flamengo, a camisa em homenagem ao Arthur Vinícius foi utilizada na entrada do time em campo. E coisa que ninguém se lembra, mas nós que ajudamos a fundar o Volta Redonda, trouxemos para a nossa memória. O detalhe é o seguinte: o sonho de Guanair de Souza Roste, um dos fundadores do Volta Redonda, era que o Volta Redonda Futebol Clube tivesse uma camisa como aquela que foi usada. Impressionante. 4 cores: preto, vermelho, amarelo e branco. Era assim que Guanair de Souza Roste, que foi a pessoa que imaginou um clube de Volta Redonda no Campeonato Carioca, era assim que ele imaginava a camisa. E por que isso? Fundador do Flamengo de Volta Redonda, médico do Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, o doutor Guanair era apaixonado pelo Flamengo do Rio de Janeiro. Sócio proprietário, pessoa ligada à direção do Flamengo no Rio de Janeiro, ele fundou o Flamengo de Volta Redonda e se juntou ao Caixa d'Água, Eduardo Viana, para colocar um time de Volta Redonda no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. E conseguiu o seu objetivo. O Boletim da Federação de Futebol do Rio de Janeiro colocou no Campeonato Carioca o Flamengo de Volta Redonda. Mas, nos idos de 1976, o pessoal do comercial, a turma do comercial em Volta Redonda, o clube mais popular da cidade do Aço, pensou: por que não um Volta Redonda? Vamos fazer uma fusão entre comercial e Flamengo de Volta Redonda. Os políticos, o prefeito da época, Nelson Gonçalves, intercederam. Guanair era o presidente do Mobral de Volta Redonda, era assessor do prefeito Nelson Gonçalves, amigo, colega do Hospital da CSN e acabou cedendo. E na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, numa memorável reunião, nós fundamos o Volta Redonda Futebol Clube. Ali
fundou-se o Volta Redonda Futebol Clube da fusão do Comercial com o Flamengo de Volta Redonda. Mas uma das polêmicas criadas pelo Guanaí foi justamente essa. A camisa deveria lembrar que a origem do time de Volta Redonda no Campeonato Carioca era o Flamengo de Volta Redonda. Não deu certo, ficou decidido e, aliás, em boa hora, que o Volta Redonda fosse o representante da Cidade do Aço no Campeonato Carioca e no Campeonato Nacional da época, com a sua camisa nas cores do município. Assim, o Volta Redonda passou a ser o clube de todas as torcidas de Volta Redonda. Se houvesse o vermelho, a lembrança do Flamengo de Volta Redonda faria vascaínos, botafoguenses e tricolores deixarem essa história de lado. Esse é o nosso primeiro papo aqui com o Peito de Aço. O que você acha da ideia? Vamos continuar? Devemos continuar? Diga ok, dê um like.